Vamos ao tempo único da coletiva de ontem, lá em São Januário, que o técnico Fernando Diniz tentou explicar a derrota para o Mirassol por 2-0. Mais uma vez, o Vasco mostrando vulnerabilidade, né? Fragilidade na defesa. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo, bom dia para educação você, porque esse time não merece bom dia. Mais uma vez, decepcionou seu torcedor. E no último jogo em casa, no Brasileirão 2025, perdeu para o Mirassol por 2-0. Bom, vai se despedir do Campeonato Brasileiro 2025 domingo, quando todos os jogos da última rodada serão às 4 da tarde. E depois terá as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, ambos no Maracanã. Boa parte dos setores para esse jogo de ida, que são o mando de campo do Vasco, estão quase todos esgotados. Quem não conseguiu comprar ainda, aperte F5, vai ver que alguém desiste, né, de algum setor, ou compre o que ainda tem, porque vai ser casa cheia lá no Maracanã. Esse a gente crê que a CBF aprove, porque com frequência que eles nos aprova é no Maracanã, incrivelmente. Bom, São Januário é um problema, esse ano também foi um problema no Newton Santos também. Bom, vamos a um tempo único, lá já que o nosso grande Marcos ajuda nos cortes para não ficar um vídeo muito grande. Olha, eu vou avisando, alerta videozão da coletiva. Ele não pode, nesse momento, nos ajudar. Então, vamos ao tempo único da coletiva, que o técnico Fernando Diniz tentou explicar essa derrota. As imagens são da TV Vasco. Confiram. Silva, do canal Colina em Foco. Queria que você, tentasse explicar essa derrota que cria, querendo ou não, um anticlímax importante, porque é a despedida do Vasco de São Januário neste Campeonato Brasileiro. Queria que você explicasse como é que você viu essa partida, mais essa derrota, e em contraponto também fazendo um histórico seu em São Januário. São 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates sob o seu comando. O que faltou para São Januário ser um melhor aliado, digamos assim? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Bom, vamos lá. Obviamente que perder de novo em São Januário ficou um clima que a gente não gosta. E depois, ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter de Porto Alegre. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Se pegar as estatísticas do jogo do Mirassol, qualquer uma, pode escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje teve uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. Eles tiveram 2 oportunidades e aproveitaram, a última já estava ali a gente mais exposto que devia. A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol, e no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, nas 2 chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos, e eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram 1 escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil de fazer, difícil de responder. Por que não foi um aliado maior? É difícil de fazer uma avaliação e
e te falar com exatidão. A gente teve muitos jogos como o de hoje que a gente não mereceu perder o jogo. Pelo que aconteceu no jogo, contra o Grêmio a gente não mereceu empatar, contra o Ceará a gente não mereceu empatar, contra o São Paulo a gente não mereceu perder. Tem um monte de jogo, não dá para te explicar. O futebol é assim. Ele é meio incerto às vezes. Agora o time hoje, o time jogou bem. Jogou bem, só que não foi o suficiente para ganhar. E a gente precisa ganhar o jogo, principalmente aqui em São Januário. E a gente fica muito triste por não ter vencido, ainda mais depois da vitória que a gente teve diante do Inter. Diniz, boa noite, Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. O teu estilo de jogo sempre foi ali de construção, começar lá de trás, o estilo do jogo do Diniz. E hoje nós vimos muito o Vasco fazer esses lançamentos longos. E isso dificultou um pouco, porque no primeiro gol do Mirassol, mais um erro individual de um atleta vascaíno. O Andrés Gomes perde aquela bola ali, a bola também foi muito, não muito no pé dele. Aí o Puma sai ali para uma recuperação, não consegue pegar a bola. O jogador faz um facão ali do Mirassol e faz o primeiro gol. Então, o que eu queria te perguntar, qual o aspecto que você considera responsável pela derrota? A estratégia, a execução ou o comportamento do time dentro de campo? Boa noite. Eu acho que a gente teve um erro. Erros no jogo acontecem. A gente não errou muito no jogo de hoje. A gente errou, eles foram muito eficazes. Uma bola, em relação ao jeito de jogar o campo, não estava nas melhores condições, nem hoje. Quanto o Inter jogou mais alongado do que hoje, fizemos 5 gols. Hoje, no segundo tempo, a gente não estava saindo com tanto lançamento, com bolas mais longas. A gente estava fazendo um jogo mais curto. E a gente estava tendo uma predominância maior, estava chegando com mais gente no campo de ataque, com mais gente na área, terminando mais em chute, em escanteios, quando o goleiro defendia ou batia em alguém. Então a gente estava mais perto de fazer o gol do que o Mirassol. No fundo, no lance do gol do Mirassol, não tem nada a ver com a gente alongar o jogo. Quem alongou o jogo foi o Mirassol. Eles colocaram uma bola longa, a bola veio na cabeça do Puma, ele foi botar uma bola no Andrés Gomes de cabeça e foi se projetar para o ataque. E aí o Andrés perdeu a bola, a gente estava atrás, mal posicionado, e eu acho que foi um erro o gol. Se você falar assim, de uma maneira muito prática, que o primeiro gol foi o que determinou o resultado do jogo, de vitória do Mirassol. Foi um lance que a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. A gente estava aberto, o Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Então, se a gente errasse, tivesse uma linha do jeito que era para estar, a gente tinha conseguido cortar no lance do cruzamento, não ia estar tão exposto. Foi circunstância do jogo. Deu meio que tudo certo, a gente podia ter feito a falta também, ter matado a jogada ali. Agora que passou, tudo fica mais fácil. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, escolhendo 1927. O Vasco, em dezembro, entra no mês mais decisivo da temporada, por conta da semifinal da Copa do Brasil. E você fala que esse elenco do Vasco tem que aprender a jogar como um time grande. Queria que você falasse com o torcedor um recado, o que leva o torcedor a acreditar que o Vasco vai se comportar como um time grande na semifinal de Copa do Brasil e pode chegar à final, talvez conquistar um título que é tão almejado pela torcida. Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time. A gente teve momentos brilhantes durante esse período. Tivemos assim, um momento de maior baixa das 5 derrotas. E num momento muito decisivo, a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente. E hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem, é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Quando o Inter começou o jogo, a gente fez um gol, daqui mais um pouquinho fez o segundo gol. Hoje foi um jogo que a gente não conseguiu criar chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve. Talvez a gente teve um número maior de escanteios hoje contra o Inter. Contra o Inter a gente precisou menos escanteio para fazer um gol de cabeça. A gente precisou menos chutes no gol para fazer gol contra o Inter. Hoje, infelizmente, a nossa bola não entrou. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. São 6 derrotas em 7 jogos, 18 derrotas ao longo do campeonato, quase um turno inteiro, 13 sob seu comando. O Vasco muitas vezes perde quando todo mundo acha que vai ganhar e ganha quando todo mundo acha que vai perder, que é um sinal de irregularidade que você já falou inúmeras vezes que esse time demonstra.
Muitos têm a impressão também de desinteresse por parte de alguns jogadores em determinadas situações. Você mesmo falou que a energia não foi a mesma contra o Inter. Apesar do Vasco ter condição de buscar um G8, apesar de você estar na beira do campo sempre cobrando ali de forma enérgica, apesar de ter um estádio lotado com a torcida apoiando como fez hoje, o Vasco não consegue demonstrar muitas vezes esse interesse pela partida. Eu queria te perguntar, até que ponto você considera a culpa dos jogadores por... isso de forma geral ao longo do campeonato, não só no jogo de hoje, até que ponto você enxerga a culpa dos jogadores pelos erros individuais que resultaram em inúmeras derrotas, como você mesmo apontou, e esse desinteresse, e até que ponto você considera a culpa sua por insistir em algumas coisas que possam não dar certo e por não conseguir, principalmente, passar esse seu estilo tão enérgico, tão empolgado na beira do campo para esses jogadores que muitas vezes demonstram não ter muito interesse na partida. Obrigado. Eu acho que a gente não dá para dividir, responsabilidade todo mundo tem, a maior responsabilidade é minha, eu sou o técnico, e acho que os jogadores, por conta do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, do que a torcida gostaria que tivesse evoluído, e a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais isso. E não ficar... A gente ficou muito no campo do Mirassol. Se você pegar uma estatística, que é uma estatística que é relevante no futebol, a gente teve 33 chegadas no último terço do Mirassol, eles tiveram acho que 10 no nosso, ou 9, um negócio assim. Isso mostra muito como é que foi o jogo. Só que a gente não conseguiu converter isso em gol. E eu acho que a gente... Uma das coisas principais é essa oscilação. Quando faz uma vitória muito grande, como foi contra o Santos ou contra o Inter, a gente não caiu tanto. Mas a gente precisava manter, porque a gente está jogando muita coisa ainda no final do campeonato. Então a gente tinha que ter mais. Hoje, se você fazer o erro do time principal, é uma coisa que não é uma coisa muito tangível, uma coisa que cai no campo da subjetividade, que é uma coisa que faltou energia para a gente. Energia de ir, de fazer, de cair uma segunda bola, de acertar um chute. Eu acho que isso faltou no jogo de hoje, de maneira geral, e isso meio que determinou um pouco a gente não conseguir abrir o placar antes do Mirassol. Fernando Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a criação do Vasco no jogo de hoje. Achei no primeiro tempo um Vasco até criativo, com Coutinho e Thiago Mendes, e já no segundo tempo com as alterações, ou até um Vasco mais nervoso quando toma o gol, mais afobado, lançando bolas a esmo para a área, às vezes até sem um Verratti na área, e depois eu acho que até você tenta suprir isso colocando o Verratti em campo, e talvez aquele lance do David poderia ter sido diferente quando ele ajeita e a bola sai raspando. Minha pergunta é sobre essa falta de criatividade. Foi um Vasco que normalmente você cobra de jogadores terem coragem de conseguir ter passagem de lateral. Hoje eu senti um time mais monotemático, vamos dizer, jogando bolas aéreas. E num outro ponto, o presidente Pedrinho, numa coletiva no meio do ano, comentou sobre esse time do Mirassol, que os jogadores do Mirassol talvez não conseguissem jogar no Vasco pela pressão e também a torcida rejeitaria os nomes que o Mirassol possui. E a gente está vendo essa campanha e o jogo muito bom do Mirassol hoje. Como é que você reage em relação a isso? Os jogadores do Vasco são inferiores ao Mirassol? Qual é a sua análise em relação a uma capacidade de um Mirassol com jogadores, entre aspas, por favor, comuns, e jogadores, talvez, de seleções, como o do Vasco, que tem tantas dificuldades de manter um momento nesse campeonato? Obrigado. Eu acho que o Pedrinho, o que ele quis dizer, é uma coisa que são jogadores que não têm tanto cartaz. Os jogadores estão no viés de baixa, que vão para o Mirassol, mas todos eles são muito bons. Ali do Mirassol tem 6 ou 7 que já trabalharam comigo. Tem o Iago Felipe, que estava no banco, o Gabriel, que já jogou no Flamengo, tem o Reinaldo, que faz 6 ou 7 anos que é o jogador que tem mais participação em um gol no Brasil, lateral. Então é um time muito bom, é um time organizado. E agora, se você traz um jogador que não tem... E você sabe que é assim que funciona o período disso, e é verdade isso. Você pega um jogador ali que é desconhecido e traz para o Vasco antes de começar o campeonato, que foi antes de começar o campeonato, não foi agora, né? Ou estava no começo do campeonato, no comecinho do campeonato. E aí você traz um jogador, você vai ser questionado mesmo até o jogador provar que pode jogar no Vasco ou não.
Não foi isso que ele quis dizer. Porque esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Eles jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as duas bolas que eles chutaram entraram. Eles tiveram, e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de contra-ataque. A outra pergunta sobre o que era? Era sobre a afobação e a falta de... Não, e outra coisa, eu não achei que o segundo tempo nós jogamos pior que o primeiro, principalmente até tomar o gol. Nós voltamos bem melhor, eu achei, no segundo tempo que no primeiro. Depois que a gente tomou o gol, o Mirassol foi muito para trás. E aí, uma das coisas era o gol ia acabar saindo de cruzamento, mesmo como foi contra o Vitória. Quando o time baixa muito as linhas, fica muito pouco espaço para você entrar por dentro. Ou vai ser gol de fora da área, bola parada, ou cruzamento. Sempre com todos os times. O que a gente fez de errado, isso concordo com você, que a gente estava colocando uma bola na área que não tem sentido algumas. Não adianta você chuveirar a bola do meio do campo achando que não vai sair gol. Mas teve alguns cruzamentos. A melhor chance nossa foi de um cruzamento. O Tietchan também fez uma boa jogada lá logo quando ele entrou, que ele cruzou, que a gente chegou com bastante gente na área. E a nossa chance de fazer o gol seria mesmo por ali. Eu concordo que os cruzamentos que a gente fez, muitos deles no segundo tempo, foram cruzamentos mais para tentar a sorte do que uma jogada construída. No fundo, a gente tinha que ter um pouco mais de calma para fazer os cruzamentos numa região mais avançada, já mais perto da linha de fundo, por dois motivos. A gente tem mais chance de fazer o gol e tem menos chance de tomar contra-ataque. A gente começou a chuveirar a bola na área, a gente estava sem gente ali na região da segunda bola e a origem dos contra-ataques quase sempre são dessa forma que acontece. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Em uma entrevista recente, o ex-treinador Jürgen Klopp, ele fez a seguinte afirmação: ao unir pessoas de áreas diferentes do mundo, você não pode esperar que encarem tudo da mesma forma. Considerando essa afirmação, como é a sua relação no dia a dia com os atletas estrangeiros para garantir que, apesar das diferentes origens, eles se entendam e atuem com confiança nessa reta final? Eu acho que é a melhor possível. Eu sempre tive uma boa relação com jogadores estrangeiros. Os daqui, que estão aqui, são todos eles de língua irmã, né, do português, que é o espanhol. Então, a comunicação ela é super fácil, não tem nada. Todos os jogadores, o André se adaptou rapidamente, o Cuesta também, super adaptado, o Garré, o Veguete. Nos outros times que eu trabalhei também não tive problema de relação. Acho que os jogadores, tanto é que eles chegaram e conseguiram virar titulares rapidamente e estão entregando bons desempenhos. Boa noite, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Nos últimos 5 dias, o Vasco enfrentou 2 jogos com um gramado muito pesado, né? E a gente conseguiu ver, a partida de hoje, principalmente no final do primeiro tempo e do segundo tempo, os jogadores meio exaustos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que você acha que isso interferiu no desempenho e também se pudesse comentar sobre a possibilidade de poupar alguém para o jogo contra o Atlético. Vou esperar um pouco ainda para a gente ver qual que vai ser a melhor estratégia para o domingo. Né? A gente não sei ainda, não tinha pensado, ainda não pensei no jogo do Atlético. Em relação a jogar no campo pesado, ele é ruim para os dois times. O jogo hoje ficou mais lento para nós e ficou lento para o Mirassol também. Não eram as melhores condições para jogar o campo assim. A bola não corre, tinha um pouco de poça e o desgaste físico ele é aparente para as duas equipes. Mas era o que aconteceu, a gente não tem controle sobre a chuva que cai ou não cai. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você citou a estatística do jogo, fala também vários momentos de forma individual, o que você fez com o Ryan, a volta dos jogadores da seleção colombiana, no caso do Cuesta e do Andrés Gomes, entre outros feitos individuais. E você trata sempre de uma evolução, mas o resultado não aparece, e o futebol é resultado. O Abel Braga já foi criticado por resultado, em um recorte no ano, o Felipe Luiz também, até o Ancelotti foi. O que faz o Fernando Diniz acreditar que essa blindagem deve acontecer no Vasco? O que tem de diferente no Fernando Diniz em relação ao não resultado aparecer, que condiciona hoje um clima muito ruim em São Januário? E outro ponto, se você puder me responder, semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o Vasco tinha 4 jogos para atuar no estádio. E como a sua equipe é muito frágil psicologicamente,
adaptar os jogadores, ambientar os jogadores no estádio, que vai ser condicionado a essa semifinal, seria, na minha opinião, o ato mais inteligente de gestão de futebol. Queria que você comentasse sobre isso. Segunda? Você vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. Muitas das vezes você já falou que prefere São Januário, os jogadores também. O Vasco tinha 4 jogos para ser negociados para jogar no Maracanã. Uma equipe frágil psicologicamente, como mostrou hoje, precisaria se adaptar, se ambientar ao estádio onde você vai utilizar-se para utilizar, quem sabe, o acesso à final. Eu queria que você comentasse sobre isso. Se vai fazer falta a não utilização desses 4 jogos no estádio que você vai enfrentar o Fluminense. A gente vai depender, como você falou, segundo a sua análise, você vai ter que esperar para ver o resultado. Porque assim, não adianta muito eu falar, se é futebol é resultado, você vai ter que esperar para ver. Aí você vai falar, se perder, você vai falar que foi o primeiro lá, a gente ganhou de 2-0 sem jogar. Mas isso também não quer, aqui é a casa do Vasco. Se falar para o torcedor vascaíno, você que fala tanto com a torcida, eu acho que eles preferem jogar aqui em São Januário, que jogar em São Januário. Então a gente joga onde é a nossa casa, a preferência é essa. Em relação à fragilidade do time, eu concordo com você, não teve fragilidade emocional do time. Você acha que perder o jogo, se você perde o jogo, é fragilidade emocional, se perder o jogo. Não sei de onde você acha que é fragilidade emocional, se os jogadores deixarem de tentar, deixar de criar, deixar de insistir. Eu não vi, a gente já virou jogos, se acontecia antes de eu chegar, não sei, mas assim, na minha gestão eu não vejo fragilidade no time. Eu acho que a gente teve uma queda de rendimento, as 5 derrotas foram diferentes. E em 2 delas, o time, se você falar assim, que o time faltou energia, mostrou uma certa apatia, um certo comodismo, eu concordo. Agora, não fala assim, a fragilidade emocional, que o time se amedrontou, se acovardou. Acho que o contrário, o jogo do Inter era um jogo assim muito decisivo, e o time deu uma resposta positiva e mostrou força emocional. Eu concordo que hoje a gente não teve a mesma energia, e se tivesse a mesma energia, provavelmente a gente teria vencido o jogo bem, diante do adversário bastante difícil. Você fez mais um comentário na tua primeira pergunta, não sei se eu respondi tudo, Lineker. Faz você blindar o resultado com estatística e defesa individual? Não blindar, eu não estou tentando blindar o resultado. Eu sou aqui super transparente quando eu venho nas entrevistas. A gente, principalmente nas 5 derrotas, pegar assim num combo geral, a gente mereceu muitas críticas, e eu mereci muitas críticas. Eu não estou blindando, eu sou muito mais de me expor do que de blindar o resultado, não tem nenhum problema. Eu acho que o time está aprendendo, eu acho que o time, se você pegar de uma maneira geral, o time tem coisas assim que sugere, a torcida cria uma expectativa positiva. O que a gente está precisando no time é ser mais consistente. Se você, o time é inconsistente, eu acho que é inconsistente também. A gente oscila muito para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas eu acho que o time ele demonstra coisas assim que todo mundo... Isso que o time tem que conseguir concretizar para a torcida ficar mais próximo do time e confiar mais. E isso quando eu falo que é aprender esse time ser grande como o Vasco é grande. A gente está num processo. Eu acho que a gente tem condições de terminar muito bem a temporada. Mas em relação principalmente ao Maracanã, a gente vai ter que esperar os jogos contra o Fluminense para te responder. Aqui, Diniz. Ô, Lineker, outra coisa. No dia da Vitor, senti sua falta. Sexta-feira, quando a gente ganhou, você não estava aí. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Sei que, ao lado também do mérito da equipe do Mirassol, como você falou, conseguiu ser eficaz, o Vasco não conseguiu ser contundente, faltou a questão da energia, mas queria sua avaliação também em relação ao Paulo Zanovelli. Se foi determinante ele picotar bastante a partida, se favoreceu o estilo de jogada do Mirassol, porque o Mirassol, pela experiência até do Guanais, consegue, em determinados momentos, desacelerar o jogo, cadenciar um pouco a partida. Se foi determinante também isso no lado na questão do Mirassol. Obrigado, Jonatas, BTB Esporte. Obrigado. Eu achei que a arbitragem ela foi muito leniente com o jogo, atrasou muito, mas muita coisa, e o Mirassol usou de atrasar o jogo quase que o jogo todo. E quando fizeram 1-0, cai o Walter, aí cai o outro, vai caindo, e ele não acelera em nenhum momento do jogo. E os árbitros têm critérios muito diferentes, mas são muito díspares. A gente perdeu na Bahia 2-0, 1-0. O juiz apitou bem o jogo.
Achei que faltou dar acréscimo no final, mas ele teve um critério de deixar o jogo andar. O Klaus lá apitou contra o Grêmio, a gente jogou mal e ele apitou bem, deixou o jogo andar também. Aí veio para um jogo aqui em casa, com o campo molhado, que o juiz não podia encostar. Para quem não queria jogar, foi ótimo. Então, encostava, ele dava falta e o jogo demorava. Aí ele não acelerou no momento, não amarelou ninguém. Eu acho que ele foi conivente hoje para o jogo não andar. Acho que ele não favoreceu o futebol. Ele foi deixando quanto menos jogo, parece que melhor era o que ele estava buscando na partida de hoje. Diniz, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Globo. Eu queria te perguntar sobre o Andrés Gomes, porque ele é um jogador que participa praticamente a todo momento ali, né, da fase ofensiva do Vasco. E é um jogador que, talvez, por participar tanto, acaba ficando, às vezes, exposto à quantidade de erros, né? Que, assim, é um jogador que tenta muito, mas que também acaba errando muito, né? Pela característica de jogo mesmo dele. Queria que você avaliasse a atuação dele, te perguntar se a saída dele ali foi mais pelo David ter mais presença de área, assim. E só uma outra pergunta, se me permite. Quando você falou que o resultado, que o planejamento para a partida do Atlético Mineiro ainda vai esperar, você ainda espera, então, os resultados de amanhã para saber se o Vasco realmente chega à última rodada sem chance de rebaixamento, aí poderia, sim, poupar na última rodada e já pensar na Copa do Brasil? Obrigado. Obviamente que isso é uma das questões, não é uma questão para se levar em consideração, mas não é a única. Tá? E tinha o jogo de hoje, não pensei porque tinha o jogo de hoje também. Tivesse vencido, como é que ia ser, vamos para força máxima para tentar ficar em oitavo. Então, assim, eu não estava pensando, vou pensar no jogo do Atlético depois só. Não estou pensando no jogo do Atlético ainda. Em relação ao Andrés Gomes, ele é um jogador que se adaptou muito rápido aqui e ele tem assim oscilado também como time, momentos que ele está jogando muito bem e outros nem tanto. Hoje ele começou muito bem e depois, no segundo tempo, campo mais pesado, eu achei que ele foi perdendo um pouco de produtividade. E o fato do David, que é um jogador também, que não é um jogador tão agudo em relação ao drible, mas é um jogador de força e velocidade também, com um pouco mais de presença na área, que a gente estava tendo muitos cruzamentos, tanto é que quase o gol do David saiu assim. A gente achou que era uma troca justa. E depois, quando eu coloquei o Veguete, eu não tirei o Ryan do lado esquerdo lá. Deixei o Ryan, ele marcava lá, mas continuou mais centralizado, que é um jogador que consegue disputar bem bola no alto, pedindo ficar dependendo só do Veguete nas bolas aéreas, e o Paulo Henrique conseguia lá dar amplitude do lado direito. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu converter isso em um resultado positivo. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Eu queria voltar nos números do brasileiro. São 13 vitórias, 6 empates e 18 derrotas, podendo chegar aí a 19. Eu queria que você fizesse uma avaliação em um campeonato que é importante pontuar. A gente deixou bastante pontos pelo meio do caminho. Queria que você fizesse essa avaliação. Eu acho que a pontuação é ruim do Vasco. Eu acho que a gente não tinha que chegar nessa situação do campeonato com esse tipo de pontuação. Acredito também, se for avaliar o desempenho que a gente teve ao longo do campeonato, a nossa pontuação era para ser maior do que essa. A gente deixou muitos pontos aqui na mesa, aqui dentro de casa, principalmente. Teve o jogo do Inter também fora, do próprio Mirassol lá, que a gente estava 2-2, a gente teve 2 chances para matar o jogo, fazer o 3-2. Aqui contra o Ceará, a gente entregou uma vitória no último lance do jogo. Contra o Grêmio aqui também. Então, assim, era para a gente ter uma pontuação maior. E antes de eu chegar, também um pouquinho antes, teve um jogo lá contra o Vitória na Bahia, que estava um jogador a mais, tomou uma virada. Então, o Vasco deixou muito, mas muito ponto na mesa nesse Campeonato Brasileiro, coisa que a gente não tem que aprender para na próxima temporada não deixar, porque faz muita falta, principalmente quando chega na reta final do campeonato. Aqui. Diniz, boa noite. Elana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Eu sei que você está fugindo um pouco do assunto Atlético Mineiro e essas coisas do tipo... De onde? Do Atlético Mineiro, a gente não conversou tanto sobre. Mas como você pretende preparar os seus jogadores para esse momento, que é um momento decisivo, como meus colegas já falaram várias vezes? E você está vindo de oscilações, como também já falamos. Teve uma derrota agora, teve uma vitória na sexta passada, mas, em resumo, como você vai preparar seus jogadores, a cabeça dos seus jogadores, para entrar em campo no jogo contra o Galo e também para uma semifinal que vem, para, quem sabe, chegar nessa final e conquistar esse título? Então, assim, a gente vai esperar. Eu não sei nem o time que vai jogar ainda. Não é que eu estou fugindo do Atlético, de analisar. É porque, de fato, eu vou começar a pensar no Atlético, a partir de amanhã eu vou começar a pensar no Atlético. Dependia muita coisa do que a gente ia, como ia ser o resultado de hoje, depende de amanhã. Então, a gente tem tempo até domingo para pensar.
no Atlético Mineiro. Obrigado, Diniz. É isso, galera. Bom, a quarta-feira será de folga, né? Já que sempre um dia depois de jogos já folga. E a representação marcada para quinta-feira no Centro de Treinamento Márcio Barbosa, visando o jogo final contra o do Brasileirão 2025. Ainda tem as semifinais da Copa do Brasil. Mas da competição, o Campeonato Brasileiro será o último jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. Bom, a tendência, não vamos cravar, porque o Fernando Diniz... Bom, o jogo não valia nada, ele colocou a força máxima, ainda tudo leva a crer que vai perder. O Lucas Pinto, não só para o jogo contra o Atlético Mineiro, como nas semifinais na Copa do Brasil contra o Fluminense. Ele bota lateral direito, como lá no lateral esquerdo, terminou um jogo com um volante como zagueiro, já botou meia como Coutinho e o Nuno como volante. Então a gente não pode esperar tudo do Fernando Diniz. Mas a tendência é que ele poupe as principais forças contra o Atlético Mineiro. Um jogo que não vale nada para os jogadores da Polência, já não tem chance mesmo para ir para a Libertadores. Também de rebaixamento não tem. Então vai ser um jogo que ele poupe as principais forças e talvez até os que ele colocar, que não vêm sendo muito utilizados, para tentar convencer, ser parte dos planos do ano que vem, mostrar serviço, né? Ganhe o Atlético Mineiro lá. Termine um brasileiro com 48 pontos. Quem sabe? Bom, então é isso, galera. Até o papo da hora do almoço e o boa noite, o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.